ano muda quando eu mudo. Um amém no meio da multidão. O ano muda, Cristo vive quando eu... Quantos querem mudanças da parte de Deus? Quantos querem, fica com a mão levantada, quantos querem mudanças da parte de Deus? E quantos desejam mudar também da parte de Deus? Não abaixa a mão não. Porque a mudança todo mundo quer, né, Ju? Mas mudar eu não quero não. Hoje eu vou impulsionar você para mudanças necessárias que você precisa fazer para viver tudo que Deus tem em 2026. Esteja totalmente atento, com seus ouvidos espirituais abertos ao que eu vou partilhar da parte do Espírito Santo ao seu coração, hoje e em todo o mês de fevereiro. Romanos 12:2 vai ser o tema base, o texto base de que nós vamos trabalhar hoje. Você sabe de cor, nem precisaria colocar no telão. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, fala comigo assim, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Deus quer que você experimente. Quando, Bispo Fê? Imediatamente. Imediatamente Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita. Assim é a vontade do nosso Deus. E eu faço votos e orações e vou declarar isso de forma exaustiva, que você venha viver isso em 2026. Quantos creem nessa palavra? Digam amém. Curve sua cabeça, vamos falar com Jesus rapidamente. Pai, nós te damos graças, honras, louvor e glória nessa hora. Estamos aqui, Pai, para receber o sermão, para receber a palavra desta manhã. E sabemos que o Senhor não nos despede de mãos vazias. Já recebemos muito, Pai, ao longo deste culto, nesta manhã, mas ainda há algo para o Senhor depositar nos nossos corações, e o Senhor, Pai, nos direciona como igreja a mudanças. Pai, a minha oração sincera diante dos teus filhos é que nós todos estejamos prontos para mudar aquilo que tem que ser mudado, Jesus, para que nós venhamos a viver aquilo que nunca vivemos, Pai. Nós sabemos, Jesus, que há algo do Teu Espírito para ser manifestado, que nós venhamos a estar prontos para viver e para receber de antemão tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Que o Senhor me use ao longo desta série, Jesus, dessas mensagens, para que eu seja, Senhor, o pastor a dar direção, a dar a exortação, mas sabemos que Tu és o verdadeiro pastor que apacenta as nossas almas, que a palavra venha de Ti, Pai, não de mim, que venha das Tuas bocas, dos Teus lábios, Jesus, porque esta não volta vazia. Assim nós oramos em nome de Jesus e todos digam... Amém. Você pode dar mais uma salva de palmas a nosso Deus? Glórias a Jesus, meus irmãos amados, povo bendito, família preciosa, aqueles que estão prontos para mudar coisas em 2026. Se é você, diga amém. Amém. Eu quero iniciar essa mensagem dizendo que estamos em um novo mês. Hoje é dia 1, certo? Dia 1 de fevereiro de 2026. Então um novo ciclo começa no calendário. Mas eu tenho falado sobre isso, que não é só no calendário. Naturalmente, é lógico, no calendário trocou do 31 para o dia 1º, estamos vivendo um novo mês. Mas existe algo dentro de nós, existe uma expectativa de que esse ano será diferente. Sim ou sim, igreja? Eu tenho essa expectativa, não sei você. Mas existe uma verdade espiritual que poucas pessoas, elas entendem. Algumas não querem nem entender. Sabe, uma expectativa, eu disse que há uma verdade, espiritual que poucos querem entender, que o ano ele não muda porque o calendário virou. O ano ele muda quando a vida ela entra diferente no calendário. Não é sobre uma mudança de uma folhinha no calendário ou de uma página no nosso celular, mas é sobre uma mudança de postura. Quantos conseguem entender isso? Fala, mudança de postura. Isso de fato traz um novo ano para nós. E é o que eu estava dizendo, muitas pessoas atravessam uma virada do ano com promessas, com expectativas, com metas, com desejos, mas atravessam com os mesmos hábitos, as mesmas escolhas e a mesma rotina, até mesmo emocional, espiritual, e consequentemente elas têm então as mesmas prioridades. Então é algo muito óbvio, mas você sabe que dizem que o brasileiro ele gosta de ser enganado, e às vezes o próprio brasileiro se auto-engana, porque ele vive exatamente as mesmas coisas de forma previsível, mas ele fica buscando ou esperando numa expectativa que alguma coisa vai ser diferente, como se viesse algo externo. E eu quero dizer para você, se não tiver uma mudança interna, não tem nenhuma mudança externa. E nós vamos trabalhar isso de uma forma muito profunda durante todo este mês. Então, nós não podemos atravessar uma virada de ano pulando ondas, como muitos acreditam que vai mudar alguma coisa, ou só com uma expectativa espiritual. Nós temos que aterrissar isso para mudanças de hábito. E segunda-feira, próxima passada, eu falei de forma exaustiva sobre isso, uma aula do Espírito Santo, recomendo que você ouça. E por que eu estou dizendo isso? Porque hábitos, escolhas não podem ser a mesma do ano passado.
nós precisamos entender que as prioridades precisam mudar para que os resultados também possam mudar. Porque se nós esperarmos que 2026 produza resultados diferentes, nós precisamos de uma postura diferente. O problema, igreja, nunca foi o ano. Então você talvez esteja voltando de férias hoje. Pode ser, Bispo, mas eu perdi a mudança de ano. Eu quero dizer para você que hoje pode ser de fato o início do seu ano de 2026. Porque não é sobre uma folha de calendário, é sobre uma mudança interna. Quantos conseguem compreender isso que eu estou pregando da parte de Deus? Então nós entramos no segundo mês do ano. E curiosamente nós estamos aqui e é exatamente aqui que muita gente começa a desanimar. Por que eu venho com uma mensagem impulsionadora, uma série impulsionadora? Porque eu sei, amado, como é a tendência, principalmente da nossa geração, da nossa população brasileira, do nosso povo. Janeiro é um mês de altas expectativas, mas fevereiro já é um mês onde as pessoas vão curiosamente, baixando gás, elas vão desanimando, e você sabe que de modo geral assim vive o povo brasileiro. Talvez ainda exista um requisito de esperança até o carnaval. Aí depois que passa o carnaval, agora o povo desanima, agora o povo volta para a inércia de vida, e aí toda aquela expectativa de janeiro, todo aquele mês da empolgação, o mês da promessa, o mês talvez de decisões emocionadas, o mês de expectativas altas, mas aí vem fevereiro, o mês onde a realidade volta a bater na porta. E eu quero que você entenda que Deus tem uma nova realidade de vida. Ele falou uma vontade boa, agradável e perfeita. Em Romanos ele diz que nós vivemos em novidade de vida. Então é isso que Deus está soprando dos céus para você em 2026. Então fevereiro não vai ser um mês do desânimo, igreja. Fevereiro vai ser um mês onde você vai perseverar. Eu tenho falado sobre isso, não é uma decisão emocionada, não é você estar de forma emocionada falando algo, eu vou fazer, eu vou mudar, é você de fato decidir. Não podemos confundir emoção com posicionamento. Muitos vivem emocionados, poucos vivem posicionados. Eu falei sobre isso quinta-feira, numa mensagem extremamente estratégica nessa transição de séries. Então vamos avançar, porque a rotina, ela parece muitas vezes que não vai ser vencida. E você já entendeu, segunda-feira eu falei que não é que rotina seja ruim, mas a rotina que você não estabelece com as prioridades certas, ela se torna cansativa. Então um cansaço bate a porta, reaparece o cansaço, reaparece os velhos hábitos, e tudo isso vai trazendo de uma forma silenciosa, vai voltando, e a pessoa ela começa então a voltar para a mesma vida que ela tinha antes. E aí quando ela se dá conta, ela está vivendo o mesmo ano. Então ela tem um ano novo no calendário, mas ela tem um velho ano nos hábitos. Quantos estão compreendendo o que eu estou pregando aqui da parte de Deus? Eu estou nessa introdução preparando o seu coração, abrindo o seu coração para que depois eu venha depositar quais são as ferramentas que você vai usar do Espírito para viver coisas diferentes em 2026. Então, sem perceber, igreja, aquilo que parecia às vezes um ano novo, vai se tornando apenas a continuação do ano passado. E a gente não, porque eu não vou pegar isso para nós, mas o povo brasileiro vive, dezembro, janeiro como um mês de expectativas, mas de fevereiro para frente volta, como eu disse, a realidade bater a porta. E esse é um ciclo que vai se repetindo na vida de muitas pessoas, ano após ano. Aí a pessoa passa 5 anos, ela passa uma década e ela está exatamente no mesmo lugar, com o mesmo resultado. Ela fala, parece que não acontece nada na vida. É justamente, você só tem uma expectativa, mas você não aterriza isso em hábitos novos, em lugares novos, em ambientes novos, em decisões novas, em prioridades novas. Então nós não podemos repetir esse ciclo. Deus quer que nós, nesse mês de fevereiro, venhamos a perseverar naquilo que Ele declarou de forma profética sobre as nossas vidas ao longo de todo janeiro. Então a pessoa começa animada, mas ela não sustenta essa mudança. Ela começa muitas vezes motivada, mas ela não mantém a decisão. Ela começa cheia de expectativas, mas ela volta para os mesmos padrões. Aí vem a famosa frustração e aquela percepção de que parece que todo ano é igual. Você já viu pessoas falando isso? Todo ano é igual, nada muda. Por que nada muda? Porque ela não está disposta a mudar. Ela não está disposta a ter prioridades novas. Então eu quero dizer para você, fechando essa introdução, que o calendário, ele não vai mudar sozinho. Nós precisamos entender que não é sobre uma folha de calendário, mas é sobre uma postura nova de como nós vamos entrar nesse novo calendário, como nós vamos entrar nesse novo ano. E é por isso, igreja, que o Espírito Santo hoje nos confronta com uma verdade simples, mas uma verdade extremamente profunda. O ano muda quando eu mudo. Fala o tema dessa série, fala comigo. O ano muda quando eu mudo. Você está disposto a ver um ano novo? Então você automaticamente está disposto a trazer mudanças para a sua vida. E eu, como seu pastor, eu sei que algumas coisas que eu vou falar aqui é um pouco confrontadora, mas eu te amo em Cristo Jesus, e mais do que eu te amar, Jesus te ama, Ele quer que você viva a vontade dEle para a sua vida, e não tem mudança de vida sem um confronto do Espírito, não tem como. Você só está aqui hoje servindo a Jesus porque o Espírito Santo te converteu, e a conversão, ela imbui, ela
traz junto com ela o arrependimento. O arrependimento traz junto consigo a reconciliação. Então esse foi um processo que o Espírito fez no seu coração para que você deixasse a velha vida e viesse a estar com Jesus. Agora, o que é essa mudança de vida que nós vamos viver? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É nós desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor, para que nós não sejamos aqueles evangélicos que acreditam que o ápice do evangelho é confessar Jesus. Eles vão dizer receber Jesus como seu Salvador. Eles vão dizer aceitar Jesus como seu Salvador. Aceitei Jesus, Bispo Fê. Tá bom, você já entendeu que não é aceitar, é confessar. Confessou Jesus? Que bom! Esse é o começo da sua nova vida. Agora tem mudanças que você vai ter que deixar, tem hábitos que você vai ter que abrir mão, tem uma vida de renúncias para que você venha viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é sobre isso que eu quero trabalhar com você ao longo de todo o mês de fevereiro. Então é exatamente por isso que eu estou aqui mais um mês, amado, sendo uma voz de impulso para a igreja, sendo uma voz de encorajamento para a igreja. E eu fecho a introdução dizendo para você: não lute contra aquilo que Deus quer para você. Se submeta, se renda e viva as mudanças que Deus quer para a sua vida. Ponto 1 de hoje vai ser bem didático. O ano não muda com promessas, ele muda com o que, a igreja? Fala para mim, com posturas. Não é você estar lá no ano novo, celebrando, pulando, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou prosperar, esse ano eu vou casar, esse ano, tá bom, as promessas são boas para começar, mas não muda com promessas, muda com postura. Em Tiago 1,22, esse versículo ele tem, sido vivo no nosso meio alguns cultos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Eu estou dizendo, o povo, principalmente brasileiro, é um povo que vive se enganando, se auto-enganando. Não faz nada diferente, não busca nada de diferente, mas quer viver algo diferente. A Bíblia diz: torne-te, então, praticante da palavra. Olha quem está ao seu lado, me ajuda a pregar ainda nessa introdução. Diga: você tem que ser praticante da palavra, para que você não viva uma vida de engano. Paulo também diz algo a esse respeito em Efésios 4, 23, 24. Ele diz no sentido de que, quanto ao trato passado, está falando de um passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Paulo fala que você tem que despojar de algo antigo, e você tem que se revestir de algo novo. Então veja que a Bíblia vai nos mostrando que todo o processo de conversão é deixar algo, uma mudança, uma transformação, para que você venha viver um novo tempo, algo novo. Então Paulo, ele nos ensina a tirar o velho e vestir o novo. Isso é uma ação prática. Eu tiro algo velho para vestir o novo. Talvez você me siga nas minhas redes sociais. Você viu que no começo desse ano eu peguei mais de 80% do meu guarda-roupa e eu tirei de lá. Porque não tinha como eu trazer o novo com o velho lá, não tem espaço. Então, o velho tem que ser removido para que... Eu tinha uns boné New Era que eu usava na época que eu era mano, cara. Eu tinha uns bonés, sabe, uns negócios, uma barreta assim. E eu falava, mas isso aqui não está nem na moda mais. E estava lá guardado uma coleção de bonés. Eu falei, não vou mais usar isso, tirei. A minha esposa deu glória a Deus, soltou rojão. Pá, pá, pá. Não porque eu tirei o boné, porque estava abrindo espaço para ela pôr mais sapato no guarda-roupa. Estou brincando. Mas não faz sentido isso, igreja. Como é que eu vou colocar algo novo se não tem espaço, se a gaveta está cheia de roupas antigas? Sabe aquela roupa, não, uma hora eu vou usar isso. Sabe que a estatística diz que se você não usa uma roupa há um ano, você não vai usar mais ela, você já pode tirar de lá. Quanta roupa você tem para tirar? Aí eu tirei, fiz um stories lá, a minha abençoada ministra Cida falou, Bispo, vamos fazer um bazar com isso aí. Eu falei, amém, vamos reverter isso. Levei tudo para o office, em breve vai ter um bazar. Se você quiser levar suas roupas também em bom estado, amém? Que lá para o office, concentra na ministra Cida que a gente vai fazer um bazar para a sede em breve. Deixa eu voltar aqui para a pregação. Então Paulo está falando, tira o velho e vista o novo. Promessas, igreja, elas são fáceis de fazer, só que postura é difícil de sustentar, sim ou sim? Prometer, todo mundo promete. Agora, sustentar, poucos sustentam aquilo que se comprometeram a fazer. Então, postura, eu quero falar um pouquinho sobre isso. É o que você faz, não é no domingo, mas é o que você faz na segunda-feira. Postura é aquilo que nós temos quando o culto acaba. É o que nós decidimos quando ninguém está vendo. A pergunta do Espírito, igreja, é por que o Espírito está nos insistindo com essas questões de mudança, logo nesse início de ano ainda. E eu quero dizer para você, porque nós vivemos um tempo curioso hoje dentro da igreja evangélica brasileira protestante. Que tempo que nós vivemos? As pessoas desejam mudanças, mas elas não desejam mudar. Por isso que eu fiz a pergunta intencional no começo. Quantos querem a mudança? Eu. Fica de mão levantada. Quantos querem mudar? Eu quero a mudança, mas mudar por quê? Porque mudar exige algo que eu tenho que fazer.
Mas então a gente vive essa igreja que precisaria fazer um Globo Repórter. O que comem, onde vivem os crentes que querem mudança, mas não querem mudar. Aqueles que desejam algo novo, mas não abrem mão do velho. Que coisa! Eu quero viver o novo de Deus, eu quero viver um novo tempo, eu quero viver as coisas novas. Então deixa a velha vida. Não, mas eu quero viver a velha vida junto. Não tem como. Eu falo isso pelo menos há 3 anos. Para o novo entrar, o velho tem que dar espaço. Então as pessoas desejam essa mudança, mas elas não querem mudar. Elas querem um ano diferente, elas querem uma vida diferente, elas querem uma família diferente, elas querem um nível espiritual diferente, mas elas não querem decisões diferentes. Elas querem acordar e fazer a mesma rotina, elas querem acordar e fazer as mesmas coisas, elas querem trabalhar nos mesmos lugares, elas querem falar as mesmas coisas, elas querem frequentar os mesmos lugares, mas elas querem algo diferente. Não querem decisões diferentes. Elas querem talvez uma emoção diferente. Então elas querem colher diferente, mas elas continuam plantando igual. Elas querem resultados novos, assim está grande parte da igreja, mas mantém hábitos antigos. Querem viver promessas novas, mas com as mesmas posturas antigas. É isso que o Espírito está nos falando nesse início de fevereiro. Por isso que nós estamos vivendo uma geração frustrada e silenciosa. Quando você olha um pouco mais profundo como está o crente hoje, ele está muitas vezes vivendo uma vida religiosa frustrada. Por quê? Porque Salomão ensina em Provérbios 13:12, ele diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração. E assim está vivendo muito do povo de Deus, com uma esperança adiada, uma esperança que não se manifesta, e aí o coração está adoecido, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Então veja que a Bíblia nos dá resposta para tudo. Salomão está ensinando: olha, o desejo de mudança sem decisão de mudar é apenas uma ilusão emocional. Você consegue compreender a profundidade do que o homem mais sábio da história está nos falando aqui em Provérbios 13:12? Então eu não quero viver uma ilusão espiritual. Por quê? Porque isso vai trazer um coração adoecido. Sabe aquela expectativa? É o Kleber Machado: hoje sim, hoje sim, hoje sim, hoje não. O que é esse hoje não? É essa esperança que foi adiada, e o coração então ele é adoecido. A igreja está vivendo adoecida por uma esperança que está sempre sendo adiada. Por quê? Porque quer a mudança, mas não quer a decisão para mudar, e isso traz uma dor. Então nós vivemos uma igreja hoje com dor na alma. Não é porque o diabo não tem nada a ver com isso, amados. Vocês não, né? Mas o povo aí põe a culpa no diabo. O diabo está sentenciado, amarrado, o mais valente amarrou o valente. Ele não tem mérito algum, e a igreja fala: não, foi o diabo, é isso. O diabo está falando: o que eu tenho a ver com isso? Você que não muda a sua vida. Não joga para mim, não. Não, mas é o diabo que não deixa isso. Amado, o diabo não tem autoridade sobre a tua vida. Eu costumo falar brincando, mas entenda esse confronto. Você às vezes é a sua própria assombração, não tem ninguém te assombrando, não. É você mesmo com o seu velho hábito, com a sua velha vida. Não, tem um tranca-rua aqui, não tem tranca-rua nenhum atrás de você. É você que acorda e não quer tomar a decisão que precisa ser tomada. E aí Deus coloca você num culto como esse, numa igreja como essa, para você ser impulsionado a entender que não tem diabo amarrando a sua vida, mas tem você muitas vezes não decidindo mudar. Então a igreja atual, ela ama ouvir sobre transformação, mas ela resiste profundamente ao processo que gera transformação. Então se eu resisto ao processo, logo eu não vou ter a transformação. A igreja atual, ela ama uma palavra que anima, mas ela foge da palavra que confronta. Então a igreja quer, sabe, que uma palavra de animação seja lançada. E nada contra uma palavra impulsionadora, mas a igreja não está pronta para o confronto que vai fazer com que essa palavra venha a ser vivida. A igreja ama a presença, sabe, que emociona. Nossa, eu estou emocionado, eu senti arrepio, eu vi isso, eu vi aquilo. A igreja ama isso, a igreja atual evangélica. Só que ela evita as mesmas disciplinas espirituais que sustentam isso. E eu falava quinta-feira: olha, não tem nada de errado você viver uma experiência espiritual num culto, mas você não pode negar as disciplinas espirituais de manutenção. Você precisa ter manutenção no seu dia a dia. Eu vou num evento lá, aconteceu uma coisa, glória a Deus. Agora você tem que manter isso. Como? Com disciplinas espirituais. Então é por isso que muitos vivem anos espiritualmente repetidos. Não porque Deus não fala, igreja, mas porque a pessoa não muda. E eu estou aqui com um compromisso, primeiro com Deus, depois com você, de você entender que Deus está falando, amado. Eu falava quinta-feira, a palavra está sendo pregada. Em Marcos, a parábola do semeador diz que a palavra é semeada pelo semeador, mas o diabo, depois que a palavra é semeada, ele vai lá e rouba. Então muitas vezes o Senhor está falando, Deus está dando a direção, só que o inimigo vai lá e rouba depois. Por quê? Porque você não consegue meditar naquilo, misturar com fé e aplicar aquilo na sua vida. Então não é Deus que não está falando, é a igreja que não está aplicando. A gente tem que diferenciar uma coisa com a outra. E aqui a gente entrando em um ponto muito delicado, igreja, porque mudar exige desconforto.
Mudança exige abrir mão de algo. Mudar exige disciplina. Mudar exige sair da zona de onde a pessoa já se acostumou a viver. Sabe? E muita gente prefere continuar confortável, mesmo insatisfeita. A pessoa está insatisfeita com os resultados, com a vida, com o lugar que mora, com isso, com aquilo que está... E ela não consegue se levantar para tomar uma mudança. Sabe aquela dor crônica do joelho? Já dói aqui, eu já acostumei. Não, mas vai tratar, vamos ver isso aí. Não quero ver isso aqui não. Ela já se acostumou a viver com a dor, mas ela quer um joelho novo. Mas ela não quer fazer nada para ter um joelho novo. Amém, Beni? Ô, Beni, fica entre nós aqui. Então a gente vive uma igreja hoje que é isso. Eu quero mudança, eu quero mudança, eu quero isso, eu quero aquilo. Tá bom, então se levante para mudar. Não, mudar não, deixa a vida correr como está. Não vai ter mudança. Aí você vai passar talvez uma década, 2 décadas da sua vida falando, não, mas o ano é o mesmo, minha vida é a mesma. E você vai chegar lá um dia, no seio de Abraão, Deus fala, mas eu pus o bispo Fernando, eu pus outro pastor, eu pus aquele, te impulsionando, falando para você mudar, e você não fez nada com aquilo que eu te dei de palavra, de direção. Então veja, nós precisamos estar atentos, porque isso aqui é muito delicado. Muitos estão vivendo essa vida desconfortável, mas não abrem mão disso. E muita gente prefere então continuar confortável, mesmo insatisfeita, do que ir para um desconforto que vai gerar uma transformação. Todo desconforto vai gerar transformação, ou toda transformação antecede um desconforto. Toda, não tem como, mano. Não tem mudança no conforto, assistindo Netflix, comendo pipoca, tomando, guaraná, sentado lá. Não tem mudança que aconteça assim. Você vai ter que levantar, você vai ter que mudar os hábitos, você vai ter que mudar a sua fala, você vai ter que estudar, você vai ter que se preparar. Então não tem mágica, tem disciplina que nós temos que fazer. Então muita gente prefere continuar, como diz, confortável, mas insatisfeita. Deus não quer que você viva assim. Deus quer que você viva pleno. Por isso desejam tanto a mudança, mas evitam tanto mudar. Eu queria fechar esse ponto 1 dizendo para você que desejar a mudança é fácil, difícil é você aceitar o processo de mudar. E hoje, como seu pastor, eu quero que você aceite o processo de mudança ao longo de todo o mês de fevereiro. Aí alguém vai dizer assim, Bispo Fê, essa é a palavra que eu estava esperando. É hoje que eu dou um pé no meu marido. O bispo falou. Eu não falei nada disso. Bispo, por que você fala isso? Porque já aconteceu, mas eu já preguei um culto de família aqui. Preguei, a abençoada desceu aqui no cinema e falou assim, Bispo Fê, Deus falou comigo hoje, estou me divorciando da minha esposa. Eu falei, não tem como Deus ter falado isso. Não tem como. Então muitas vezes a gente tem um desejo no coração e a gente fica buscando uma palavra para a gente confirmar aquilo que a nossa carne quer. Deixa eu falar uma coisa para você, não tem confirmação fora dos princípios de Deus. Deus não é um Deus de divórcio, entenda isso, em nome de Jesus. Então você nunca vai receber a confirmação para você divorciar, essa não é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus é que você sente com seu marido, com a sua esposa, tenha conversas difíceis, alinhe, que você converse, que você perdoe, que você mude o que tem que ser mudado, que você seja mais amável, que você seja mais respeitável, que você mude talvez o seu corpo, que você mude as suas atitudes, que você mude a sua vida financeira, não sei, mas divórcio não é uma opção, igreja. E eu preciso deixar algumas coisas pontuadas aqui, porque senão a gente está pegando palavras para sustentar o nosso ego, palavras para sustentar aquilo que não tem nada a ver com a vontade de Deus. E aí a gente está pecando. Então, desejar mudança é fácil, difícil é aceitar o processo. Fala comigo, desejar mudança é fácil. Fala, difícil é aceitar o processo de mudar. Eu sei que essa mensagem, ela confronta um pouco, mas vai para o seu bem, amado. A palavra corta, ela dói, mas ela liberta, amém? O que muda o ano não é então o que você sentiu no culto. O que muda o ano é a decisão que você vai fazer fora do culto. É a igreja de segunda-feira, é amanhã a decisão que você vai fazer, é isso que vai mudar. Não é o que você sentiu aqui, o que você decidiu aqui, é o que você vai decidir amanhã. Então promessa às vezes é só um momento, mas a postura é uma constância. Fala comigo, postura, fala assim, a constância. Segundo de hoje, Deus muda o exterior quando nós mudamos o interior. Isso aqui nós já estamos, como diriam os velhos, careca de saber. Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o que, igreja? O coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então nós precisamos hoje entender que o ano, ele é colheita, mas a vida é o plantio. Então, Bispo Fê, eu não gostei de 2025, como é que você plantou o 24? Bispo, eu não estou gostando que eu estou vivendo isso. Como é que você plantou 5, 10 anos atrás? Você precisa olhar para trás um pouquinho, porque muitas pessoas querem colher diferente, mas sem plantar diferente. Não tem como, igreja. Gálatas 6:7 diz isso, não vos enganeis. Como é que vive a igreja brasileira? Enganada. Por isso que Paulo diz, não se engane. De Deus não se zomba. Olha só, quer dizer que se eu estou me enganando, eu estou zombando de Deus. Diz, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Essa parte, ela é um pouco, difícil talvez de digerir, mas ela é necessária ao longo desse processo. Que eu disse, eu não posso tirar o processo, amado. Eu preciso falar algumas verdades para você. Querer um ano diferente implica em ter uma vida diferente. Eu posso ouvir um amém da igreja? A gente não pode se enganar, igreja. Querendo ou não,
lutando contra isso ou não, nós estamos vivendo a vida que nós plantamos há 5, 10 anos. Isso é dolorido de ouvir, mas essa é a realidade. Você está morando onde você decidiu morar, você está vivendo com quem você decidiu viver, foram as nossas decisões que nos trouxeram até aqui. Algumas conscientes, algumas inconscientes, talvez sim, mas nós não podemos fugir disso. Bispo, eu não concordo. De Deus não se zomba, não vos enganeis. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Isso é uma lei estabelecida. Lá em Gênesis 8, 22 diz, quando durar a terra, para sempre, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, sementeira e ceifa. Não deixará de haver. É uma lei que é estabelecida pelo nosso Deus. Então eu sei que o que eu estou pregando aqui, como eu disse, para muitas pessoas é muito forte, talvez um pouco indesejado de ouvir, mas a Bíblia diz que a verdade liberta. E por isso que eu trouxe João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu preciso trazer verdades nessa série, para que você seja liberto, talvez, do engano que você está vivendo como vida. Deus, Ele não começa mudando circunstâncias, igreja, Ele começa mudando corações. Por isso você está aqui hoje, para ter o seu coração inclinado pela voz de Deus. O salmista, no Salmo 51:10, ele diz assim, olha que coisa maravilhosa: cria em mim, ó Deus, um coração puro, é Davi falando, e renova dentro de mim um espírito. Olha a oração de Davi. Deus, cria em mim um novo coração. Eu queria que você soubesse que quando Davi escreve o Salmo 51, ele não está pedindo para Deus mudança de circunstâncias ao redor dele. Davi não está falando, muda o externo, Deus. Ele não pede para Deus restaurar o trono, ele não pede para Deus resolver os problemas externos, ele não pede para Deus tirar as consequências do erro, porque ele tinha acabado de pecar aqui, Betseba, toda aquela história. E você está vendo, Davi não fala, muda o externo, muda o trono, muda o palácio. Ele pede algo muito mais profundo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Você precisa entender que Davi, ele entendeu algo que poucas pessoas querem entender ou querem compreender. E hoje eu quero trazer para você essa revelação. O maior problema não estava fora de Davi, igreja, estava dentro. E é por isso que ele usa essa palavra cria. E eu falei, deixa eu pesquisar o que é essa palavra cria. No hebraico, essa palavra é bará. É a mesma palavra usada em Gênesis 1, quando Deus vai criar o mundo do nada. Olha que coisa maravilhosa. A palavra que Davi fala, cria um coração, é bará. Deus usa essa palavra na criação lá em Gênesis 1, quando do nada ele começa a criar a terra. Então, lá em Gênesis 1, Deus diz, no princípio criou, esse criou é bará. No princípio bará Deus a terra, céus e terra. Davi está usando a mesma expressão. O que isso significa para nós? Que bará não é reformar, igreja. Bará, essa criar, não é ajustar. Bará, do que Davi está dizendo aqui do hebraico, não é sequer melhorar ou consertar. Bará é criar algo que não existia antes. Olha que coisa maravilhosa. Porque Deus disse, bará, criou Deus o céu e a terra. Davi está usando a mesma expressão. Então não é uma reforma, não é um ajustezinho, é uma criação do nada, é uma obra exclusiva de Deus, é algo que o homem não consegue fazer sozinho. Então quando Davi está dizendo cria, quando ele está dizendo bará em mim, ó Deus, um coração puro, ele não está dizendo melhora o meu coração, Deus, melhora 90%, ele está dizendo, Deus, eu preciso de um coração novo, porque o que eu tenho não serve mais. Quando será que estão dispostos, como Davi, em fevereiro, a dizer, Senhor, eu preciso de um coração novo, eu preciso de posturas novas, porque o que eu estou fazendo não dá mais, Deus, o jeito que eu estou vivendo não dá mais, aonde eu estou indo não dá mais, o que eu estou fazendo não presta mais. Quantos estão dispostos a dizer, bará em mim, Deus? Não é uma reforma, igreja, é algo novo. Então Davi entendeu que a mudança verdadeira não era um ajuste de comportamento, mas era uma recriação interior. Ele entendeu que a mudança verdadeira não era uma maquiagem espiritual, como a igreja tradicional quer, mas era uma transformação interna. Davi, ele não queria parecer diferente, Davi de fato queria se tornar uma pessoa diferente. E aqui está o segredo da mudança real, igreja. A mudança que Deus, ele faz, começa no nosso coração, porque a vida flui de dentro. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o que, disse Salomão? O teu coração. E as pessoas estão tentando guardar a casa, o carro, estão tentando guardar as coisas externas, mas a palavra diz, guarda o teu interior. Por isso que Davi falou, bará, cria um novo coração. Muitas pessoas querem mudar o exterior, querem mudar a rotina, mudar a agenda, e nada contra, nós vamos uma hora ter que mudar o exterior, mas eu estou te levando para águas mais profundas, porque não dá para nós mudarmos a rotina, a agenda, o comportamento, se nós não tivermos dispostos a chegar para Deus e dizer, bará, cria, ó Deus, em mim um novo coração. Não reforma, Deus, não ajusta, mas cria algo do zero, cria algo novo. Então a gente conclui que as pessoas, elas estão dispostas a mudar o que elas fazem, mas elas não estão dispostas a mudar o que elas são.
Ah, mas mudar o que eu faço até mudo. Mas e mudar em seu coração? Você sabe que, deixa eu fazer um grande parênteses na mensagem, nós lideramos pessoas, nós discipulamos pessoas, essa é a vida de um pastor. E existe um perfil de pessoa, que é a pessoa, entre aspas, ideal para ser liderada e discipulada. Sabe qual é a característica que todo bom discípulo tem? Um coração ensinável. Se não tem um coração ensinável, amado, não presta para aprender. E hoje nós vivemos uma igreja que não quer aprender nada. Não quer. Agora, quando você encontra alguém com um coração de Davi, um coração ensinável, é como dizem, aí dá match. Porque a pessoa se submete, porque a pessoa tem esse coração ensinável, um coração de uma criança puro. Então muitos querem mudar o que fazem, mas não querem mudar o que são. Davi nos ensina que quando o coração muda, igreja, a vida vai mudar automaticamente, porque um coração novo vai gerar decisões novas, sim ou sim, Cristo vive. Um coração novo, um espírito renovado vai gerar posturas novas, uma vida transformada vai gerar um ano diferente. Um ano ele muda, quando o coração muda, eu fecho o ponto 2 dizendo para você, Deus não começa a mudança na sua agenda, Ele começa a mudança dentro de você, Ele começa no seu coração. Eu estava esperando alguma coisa acontecer lá em casa. Pois é, Ele te trouxe aqui para falar que você é a casa morada dEle. E que é aí no seu coração que Ele quer começar algo novo. Não é uma reforma, não é um ajuste, não é uma maquiagem no teu coração, mas é uma transformação. Davi disse, Bará, cria, ó Deus, em mim um novo coração. Você achou que ia ser só uma série motivacional para você, né? Nós vamos mergulhar em águas profundas, amados. Porque nós vamos chegar no final de 2026 e você vai falar, Bispo Fê, olha, mais do que conquistas exteriores, eu conquistei uma nova postura de vida interna. Eu me tornei uma nova pessoa. Eu me tornei um melhor marido. Eu me tornei uma melhor esposa. Tem maridos e esposas aqui nessa manhã, só para ter uma noção, quantos estão dispostos a se tornar o melhor marido para sua esposa e a melhor esposa para o seu marido? Tem alguém disposto? Eu estou disposto. Mas aqui é só o eu, hein? Amanhã que é a postura. Amanhã que é a decisão e sustentar ela com postura. Terceiro de hoje, vamos que eu tenho muita coisa para falar para você nesse primeiro culto. O que precisa mudar em mim para que o ano mude? Essa é a pergunta reflexiva. Ai, bispo, eu não gosto dessas coisas, mas eu preciso te ajudar, meu amado, eu sou teu pastor. A igreja hoje quer, eu vou adulterar, eu vou cheirar, eu vou fazer tudo de errado. Aí eu vou chegar lá, o pastor vai falar, não, vai dar tudo certo mesmo. Não vai não, seu sem vergonha. Não vai dar, você está em pecado. A gente apresenta aqui o quê? Os 5 ministérios. Aonde que a gente apresenta? Na cara do sujeito, assim, ó, dá uma lapada dele e fala, acorda, ô sem vergonha. Eu aprendi com o povo que também tem as 5 solas. A gente dá 5 solas nas costas do cara. Que o cara quer, eu quero viver a vida que eu sempre vivi no mundo, mas eu também quero chegar na igreja e pegar a minha bênção. O que é isso? Não tem que pegar a bênção, meu amado. Tem você se tornar um novo homem, você se tornar uma nova mulher. Então a pergunta que nós entramos no ponto 3 é essa: o que precisa mudar em mim para que o ano mude? E aqui entra a parte prática que poucos gostam de encarar. Talvez o que precisa mudar não seja o seu emprego, mas seja a sua disciplina. Já pensou nisso? Talvez, igreja, o que precisa mudar não seja a sua família, mas seja a sua forma de reagir dentro de casa. Posso te ensinar uma coisa? Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas vamos trazer isso para a mesma página de todos. Fala comigo assim, família não se troca. Fala, família não se muda. Tem gente que fala, não, eu vou... Amado, família é eterna. Tem negócio, eu vou agora para outra... Não tem como, a sua família é a sua família, acabou. Não tem como você trocar. E eu queria te dar uma impulsionadinha um pouco mais. Se Deus te deu uma família espiritual não se troca, meu amado. Deus te plantou num lugar, Ele te fez morada num lugar. Entenda o que Deus está fazendo na sua vida. Então eu volto aqui para dizer para você que talvez não seja o emprego, talvez não seja a sua família, mas seja a sua disciplina, seja a sua forma de reagir. Talvez não seja a sua agenda, mas talvez sejam as suas prioridades. E aí a gente cai numa pergunta inevitável, que é, se nada mudar em você, por que 2026 ele mudaria? Faz essa pergunta para você mesmo, se eu não mudar nada, por que 2026 alguma coisa mudaria? Se todo dia eu almoço e como um soufflé, se todo dia eu vou lá e como um fandangos, se todo dia... Por que alguma coisa vai mudar? Se todo dia eu falo que vou me exercitar e não vou, se todo dia eu falo que vou amar o meu marido e não amo, se todo dia eu falo que você é o melhor marido e não sou, se todo dia eu falo... Por que alguma coisa vai... Me explica! Você está entendendo que a gente aterriza aqui? E a gente entende que cristianismo é nova postura de vida.
é hábitos novos. É eu me comprometer com aquilo que a Bíblia fala, e não é a Bíblia se alinhar a mim, mas é eu me alinhar à Bíblia. Como é que a Bíblia ensina como ser um bom marido, como ser um bom filho, como ser uma boa esposa, como construir uma família? A Bíblia ensina tudo. O problema é o povo que não constrói. Eu falava ontem com a minha esposa. A gente vê as pessoas, as famílias estão destruídas. O Satanás, eu preciso falar para você, o Satanás ele não precisa correr atrás das famílias. As famílias mesmo se correm atrás de si mesmo e se destroem. Não precisa. As pessoas não sabem casar, não se sabem dar em casamento, elas não sabem ter filhos, elas não sabem educar os filhos. E aí a gente está vivendo uma geração que é o resultado disso ao longo dos anos. A pessoa não sabe recrutar um bom marido, não sabe recrutar uma boa esposa, aí se envolve num canto lá com um ser que não presta, aí faz um filho com a pessoa, aí agora tem que juntar, aí junta, não tem comunicação, aí cresce um pimpolho lá, a criança no meio desses dois pais disfuncional, aí não tem amor para a criança, o pai já não sabe quem é a mãe, porque já não tinha amor pela mãe, aí cria um filho, aí é uma salada. Aí eu falo com a minha esposa, graças a Deus que Deus é misericordioso. Graças a Deus, porque talvez muitos tenham vindo dessa família disfuncional. E é o que eu falava na série de família. Talvez você venha de uma família disfuncional, mas a partir de você, uma família celestial vai ser gerada. Você tem que criar interromper esse ciclo, meu amado. Então, aqueles que têm a oportunidade, jovens, se está em casamento, aprenda a recrutar. Quais são os valores? Não, bispo, ela tem que ter aquele corpo violão. Daqui a pouco vai cair tudo aquilo, amado. O que importa é o coração. Ela tem a beleza interna. É isso mesmo, vira do avesso e fica com ela, porque é melhor do que a externa. Eu estou brincando, lógico que tem que ter uma boa aparência, mas entenda, se o seu recrutamento é por uma aparência, e quando a aparência passar aí, ela passará. O que vai ser? Então entenda, a gente precisa ensinar o povo. Aí tem o filho. Olha, o filho, ele vem, é um HDzinho virgem. A gente mostrou aqui o Davizinho acabou de nascer. Olha, ele não sabe nada. Tudo ele vai ser ensinado, sim ou sim? Então, o que vai fazer uma criança despontar na vida? O ambiente que ela vai ser criado, o que ela vai ser inserida, os ambientes que ela vai ser exposta. Então, o pai tem o filho, não coloca nos ambientes certos, não prioriza um lugar certo para criar o filho, não tem uma comunicação dentro de casa com base na palavra, aí vai criando uma criança totalmente disfuncional, aí depois a criança está... Aí você fala, mas e agora? Agora a gente tem que orar pela misericórdia de Deus, lógico que Deus é misericordioso, mas eu estou falando daqueles que têm ainda a oportunidade de criar. Então, você vê, é lógico que a criança, ela vê, o que você vai expor ela, quais são os assuntos, quais são as aulas, quais são os lugares que você vai levar o seu filho. E eu não estou falando aqui de recursos, porque o inimigo vai falar, mas você não tem dinheiro. Não é sobre dinheiro, amado, porque Bíblia você pode ler e pregar dentro de casa, não custa nada. Ser crente não custa nada. Se não só filho de gente que tem dinheiro ia ser. Não, quantas pessoas que são simples financeiramente falando e constroem famílias baseadas na palavra. Por quê? Porque tem valores e princípios que são eternos, que se você aplicar vai dar certo na sua vida. Então, se nada mudar, a pergunta que ecoa, em 2026, por que ele mudaria? E aqui talvez seja a parte mais fácil de muitos. Então culpa o trabalho, culpa a família, culpa as circunstâncias, culpa a falta de emprego, falta de tempo, o cansaço, o governo, a economia, a fase da vida, culpa o pastor, culpa a série que o Fê entrou, culpa tudo. Mas eu nunca vi o cara falar assim, a minha vida está uma lástima porque eu não presto mesmo, bispo Fê. Eu quero achar esse camarada. Não, a palavra que você falou não deu certo. Não deu certo para você que não aplicou. Por que para mim está dando? Por que hoje, graças a Deus, falo sem nenhuma soberba, eu vivo aquilo que eu semeei? Por que eu posso desfrutar disso? Porque eu plantei isso, amado. Foi construção. Quando os jovens chegam e falam assim, bispo Fê, eu quero um casamento como o seu. Isso aí é um motivo de alegria para mim, porque eu falo, glória a Deus que eu posso ser exemplo para a sua vida. Mas eu não era o Fernando que eu sou hoje, e a Cindy não era a Cindy que ela é hoje. Nós nos construímos. É algo óbvio. Então a pessoa quer algo pronto, ela vê lá no Instagram, a Margarina, a família de Margarina, eu quero isso aqui, porque ela roda, eu quero essa. Cara, você quer isso? Então pague o preço disso, querido. As renúncias. Eu sei o que eu tive que abdicar, minha esposa sabe o que ela teve que abdicar para nós construirmos a família que nós estamos construindo no Senhor. Não tem mágica, tem atitudes. Fala comigo, não tem mágica. Fala, tem hábitos baseados nos princípios e na palavra de Deus. Então muitos não querem olhar para dentro e admitir isso, que o problema é interno, mas vão culpar o governo, o Lula, o Bolsonaro, o Xandão, qualquer outra pessoa, o pastor, o Papa, qualquer pessoa, mas nunca vão trazer para você a autorresponsabilidade da vida que estão vivendo. Então talvez o que você precisa mudar não esteja fora. Talvez o que você precisa mudar esteja dentro. Será que você consegue falar isso para você mesmo? Talvez o que eu preciso mudar está dentro de mim. A maioria das pessoas, a igreja entra num ano quebrado.
Mas não é porque o ano está quebrado, porque ela está internamente quebrada. E aí ela entra nesse ano querendo que Deus mude o cenário, que Deus conserte tudo. Mas Deus, amado, Ele entra no ano querendo mudar você. Ele entra querendo manifestar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Quantos querem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Vamos lá, você já sabe o que eu estou perguntando, né? Porque a resposta está no começo do versículo. Então transforme a sua mente pela renovação da palavra. As pessoas querem só a bênção, querem só o resultado. Mas e o processo de transformação? De ler a palavra, de não se conformar com o cego. Não, eu quero a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, mas eu quero estar lá com a Cláudia Leite, pulando com a Ivete Sangalo. Eu quero estar lá também. Cara, não tem como. É se ensina ou não que passar disso vem do maligno. Aí a pessoa fala, não, eu quero meus filhos no caminho do Senhor. Mas você coloca louvores, você canta louvores com o seu filho, você lê a palavra do seu filho. Não, eu não leio. Isso aí alguém tem que fazer. Ué, você quer seu filho? Aí você pega o seu filho, vamos pro carnaval, vamos pular o bloquinho, vamos pular 7 um dia, põe o purpurina no filho. Eu quero que meu filho ame o seu. Você está expondo ele a que ambiente? Não tem mágica. Eu sei que não é uma série sobre família, mas eu preciso ensinar algumas coisas aqui meio óbvias para a igreja. Porque 2026 só vai ser diferente se você tiver postura diferente, meu querido. Então aqui a gente entra numa tensão espiritual, eu posso sentir isso um pouco. Nós queremos que Deus mude o que está ao nosso redor, enquanto Deus quer mudar o que está dentro de nós. E aí fica essa tensão. Eu quero aquilo e a vontade de Deus é que você seja mudado no seu interior. E enquanto essa troca não acontece, meu amado, o ano vai passando e nada muda. Já passou janeiro, já entramos em fevereiro. E como se o ano fosse, sabe, passando, e a pessoa vai, mas eu quero aquilo. Deus falou, mas o que eu tenho para você é isso. Enquanto você não se render, não vai mudar nada, não vai acontecer nada. Então essa troca precisa acontecer. É como se, imagina assim, é como se o ano fosse o palco e a sua vida fosse o ator principal. Essa analogia para você entender. O ano é o palco, mas você é o ator principal. E o ano está passando, mas você precisa pegar as rédeas da sua vida e fazer o que Deus está te falando na palavra. Você sabe que quando Salomão ele manda guardar o coração, que eu citei aqui, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Você sabe que a fonte da vida não está no calendário. Ele diz, a fonte da vida está onde? No coração. Então muitas pessoas, elas querem que Deus faça algo novo, mas elas continuam vivendo a mesma vida, a velha vida. E Deus, Ele não faz nada novo, amado, se você insistir em permanecer como você está. Você precisa chegar diante dEle e falar, Deus, bará, cria em mim um novo coração. Você sabia que o ano ele não responde ao que nós desejamos. O ano ele vai responder ao que nós vivemos, de forma prática, hábitos que vão ser construídos. Valores estabelecidos pela palavra que nós vamos trazer para a prática do nosso dia. Você sabe que normalmente o que as pessoas precisam mudar? Vou falar para você. Elas precisam mudar constância com Deus. Bispo Fê, é alguma coisa muito sobrenatural? Você vai ver que não. Se você quiser até anote isso aqui. Eu estou falando sobre você anotar a palavra de Deus. O que as pessoas precisam mudar e que elas não querem mudar? Constância com Deus é o primeiro. Disciplina diária, disciplinas espirituais, organização de vida, prioridades claras, ambientes que ela frequenta. Bispo Fê, eu quero viver uma vida para a glória de Deus. Então me fala os lugares que você vai, que eu vou falar se você vai viver uma vida para a glória de Deus ou não. É muito óbvio isso. Então, talvez tenha ambientes que não cabem mais para você em 2026. Está tudo bem, Deus está te levando para uma nova vida, para um novo ano. Então, ambientes, pessoas que ela escuta. Talvez você tenha que mudar as pessoas que você escuta. Quem são as pessoas que você mais passa parte do tempo ouvindo? O que elas falam ao seu redor? O que elas falam no seu ouvido? Hábitos que você tolera. Sabe, isso talvez não seja nada sobrenatural. Mas isso aqui é o básico que nós precisamos viver. Isso é uma disciplina espiritual que tem que ser aplicada todo dia. É por isso que Paulo fala aos Coríntios, em 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos. Bispo, eu gosto de examinar a vizinha, eu gosto de ver a hora que ela sai, a hora que ela chega. Não, é você mesmo que tem que se examinar. Eu gosto de examinar o meu marido, cheiro ele, para ver se tem cheiro de mulher, essas coisas. Examine a si mesmo. Examine-se o homem a ele mesmo. E se realmente estás na fé, provai-vos a quem? A vós mesmos. Então, antes de Deus examinar o seu ano, Ele pede para você examinar a sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Davi examinou. Deus, bará, cria em mim um novo coração. Eu fecho ponto 3 dizendo para você que o ano ele não muda com desejos, ele vai mudar com decisões. Quantos estão dispostos a ter decisões novas em 2026? Prega para quem está falando assim, o ano não vai mudar com o seu desejo, o ano vai mudar com as decisões novas que você vai tomar em 2026. Vamos lá, igreja, reaja, Deus está falando. E a gente cai no ponto 4, que diz que quando a postura muda, o cenário, o que ele faz? Ele responde. Lembra de Daniel? Você já decorou Daniel 1:8? O que diz Daniel 1:8? Não era para você pôr não, Enoque. Resolveu, não, agora já pôs. Uma vez visto na volta. Resolveu, algumas versões, decidiu Daniel
firmemente no seu coração não contaminar-se. Ele decidiu. E você já decidiu não contaminar-se com as iguarias do rei em 2026? Você já decidiu ter uma nova vida? Daniel, ele não esperou que a Babilônia mudasse. Bispo Fê, estou esperando as eleições de 2026. A minha esperança está no Brasil. Você não entendeu nada. A sua esperança não está no Brasil. A sua esperança está no Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus da nossa esperança. Não, tá lá, se aquele entrar, se o outro sair, se esse vir, aí vai ser bom. Não. Aí ganha quem você não votou na eleição. Você, o que vai ser da minha vida? Se a sua esperança está num governo, meu querido, você vai chorar ou você vai se alegrar, eu não sei, você vai ser circunstancial. Davi não esperou a mudança na Babilônia, meu amado. Ele mudou a postura dentro da Babilônia. Ele mudou a postura, ele mudou a história da vida dele, porque ele mudou a postura do coração dele. Daniel não mudou o ambiente, ele mudou a si mesmo. E porque ele mudou a si mesmo, o ambiente ao seu redor depois foi mudado. Não, se mudar fora eu mudo dentro. Não, muda dentro que você vai ver se não muda fora. Quando você muda a postura, o cenário ele vai responder, meu amado. Deus, ele muda cenários através de pessoas que mudaram por dentro, pessoas que mudaram o seu coração. Só que o povo de hoje está como? Como é que está o povo de hoje? Muitos passam a vida esperando o cenário mudar, muitos passam a vida esperando coisas externas diferentes acontecerem, esperam a fase melhorar, a situação se resolver, as circunstâncias elas vão colaborar. E se elas não colaborarem? E aí? Você está colocando toda a decisão da sua vida em algo que você não tem um controle algum. Você só tem controle em decidir aquilo que você vai mudar, meu querido. A Bíblia nos mostra um princípio espiritual muito diferente. O cenário, ele não muda primeiro. A postura tem que mudar primeiro. É a postura que força o cenário a responder. Entenda isso hoje. Se eu mudar minha postura dentro de casa, amado, o cenário, ele vai ter que ser conduzido pela postura que eu estou mudando. Onde que eu falei isso aqui de postura? Foi no culto de segunda-feira. Aí você acorda com uma bad vibes, com aquela energia pesada, ruim, reclamando de tudo. A sua casa é um lamúrio, um show de horror. Agora muda a sua postura dentro de casa para você ver se não as coisas começam a mudar. Eu costumo dizer que quando você muda, até o teu cachorro muda. É verdade. Você olha para o cachorro, você vê o dono. Cachorro chato, dono chato. Late. Você olha assim e fala, o dono é igual. O dono muda, o cachorro muda. O marido muda, a esposa muda. A esposa muda, o marido muda. Os pais mudam, os filhos mudam. Fala comigo, a postura força o cenário a responder. Então, enquanto a pessoa espera o ambiente melhorar, meu amado, nada vai acontecer. E eu estou aqui hoje, sabe, trazendo realidade para a sua vida. Mas quando a pessoa decide viver diferente, o ambiente começa a se ajustar ao redor dela. Porque Deus, ele não começa mudando o que está fora. Daniel mostra isso para nós. Ele começa mudando o que está dentro de nós. E quando o interior muda, o exterior não consegue permanecer igual, não tem como. O interior mudou, amado. As coisas fora começam a mudar também. O problema é que muita gente vive condicionado ao ambiente. Então, se o ambiente não mudar, ela não muda. Só que o ambiente, ele não vai ajudar. O ambiente não vai ajudar você a viver bem muitas vezes. Olha o ambiente que nós vivemos como país, meu amado. Se a gente for depender de uma mudança do Brasil, talvez a gente passe a vida inteira e não mude. Agora, se nós decidimos mudar, talvez a gente mude e o Brasil venha mudar por nossa causa. Daniel mudou e as coisas externas mudaram. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram homens de postura. O que acontece? Eu faço um decreto, o rei faz um decreto que todo mundo que não se dobrar a estátua vai ser lançado na fornalha. Eles não se dobram a estátua, eles são lançados na fornalha. Eles são 3, tem um quarto homem, Deus está com eles na fornalha. Eles saem da fornalha sem o cheiro de fumaça, sem as roupas queimadas. O rei pega e fala, faça um novo decreto para que todos aqueles, o Deus vivo, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O decreto mudou, por quê? Porque aqueles homens decidiram ter uma postura santa. E se eles falassem, não, vamos esperar o rei mudar o decreto para a gente também mudar. Não. A Bíblia nos mostra que primeiro a gente muda dentro e depois as coisas vão mudar fora. É isso que faz o ano ser diferente. Não é o calendário favorável, não é a postura, não é o ambiente favorável. Agora é uma postura firme, baseado no que nós estamos ouvindo na palavra de Deus. Vamos fechar o ponto 4, coloca para mim, Enoque. Quando a postura muda, o cenário não tem opção a não ser responder. Se você hoje pegar e falar assim, eu decido hoje ser o melhor marido que a minha esposa... Amado, não tem como a sua esposa não florescer. Eu sei o que eu estou falando. Se você, esposa, falar, eu decido hoje ser a melhor esposa para esse marido, não tem como. O seu casamento começa a ser alinhado. Se você chegar hoje e falar assim, eu vou ser o melhor funcionário que essa empresa tem, não tem como. Ou você vai ser promovido, ou você vai ser levado para um lugar melhor de onde você está.
Porque você mudou dentro. O ambiente ele vai ser condicionado. Quando você muda, meu amado, quando a postura muda, o cenário não tem opção. Fala comigo, o cenário responde à mudança. E eu preciso finalizar, porque eu tenho só 15 minutos com o ponto 5. E nós vamos finalizar no 5, e nós vamos crescer ao longo de todo o mês de fevereiro, amém? Você está ouvindo Deus falar com você nessa manhã? Eu sei, amado, que para muitos isso aqui é difícil. E dependendo do seu temperamento, às vezes é mais difícil. Porque às vezes você tem, sabe, uma vida conforme, você fala, não, mas eu gosto das coisas estabelecidas. Só que eu estou aqui trazendo a realidade dos fatos para você, não tem como você esperar algo novo se você não mudar o que está dentro de você. Então vamos entrar no ponto 5, porque a decisão é aquela que vai mudar o ano. Qual que é a decisão que muda o ano? Põe para mim Romanos, a gente começou com Romanos 12:2 e a gente vai acabar com ele. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria dar ênfase no comecinho. Eu comecei Romanos 12:2 no começo, dando ênfase na boa, agradável e perfeita vontade. Mas vamos dar uma ênfase nas duas primeiras linhas. E não vos conformeis com este século, do original mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tudo parte de um inconformismo. Toda mudança parte de um... Porque se você não entendeu que tem que mudar, você não vai mudar. Então talvez hoje seja só um start para você olhar para a sua vida e falar assim, de fato, eu tenho que mudar isso. Talvez eu tenha que mudar a hora que eu vou dormir, a hora que eu estou acordando. Talvez eu tenha que mudar o que eu estou comendo. Talvez eu tenha que mudar algumas posturas na mesa com os meus filhos. Talvez eu tenha que mudar algumas posturas em casa. Talvez eu tenha que mudar algumas questões que eu tinha uma ideia de uma vida profissional. E entender que o mundo é outro. E eu estou tentando viver o que eu vivi na década de 80, no ano de 2026. Não vai dar certo. Então eu vou ter que renovar, vou ter que me atualizar, vou ter que fazer um curso novo, vou ter que, sentar em outras mesas, eu vou ter que buscar outras especialidades. Talvez seja isso. Você sabe que um grande pensador, ele diz, para aquele que tem só um martelo como ferramenta, todo problema parece prego. Entendeu o que ele disse? Falei muito rápido. Para quem tem só um martelo como ferramenta, todo problema que aparecer vai ser um prego. Porque ele só tem um martelo. Só tem um martelo. Então eu tenho que derrubar uma parede, eu só tenho um martelo. Precisa de uma brincadeira para derrubar uma parede. Não, mas eu só tenho um martelo. Então tudo para ele vai ser prego, vai ser único, porque ele só sabe resolver. Então você precisa entender que Deus, ele vem a cada culto. Sabe o que Deus faz a cada culto? Entenda essa analogia. Ele vem e coloca mais uma ferramenta na sua caixa de ferramenta. Ele vem e coloca mais uma ferramenta na sua caixa. E vai. Aí quando você olha, você fala, pô, eu tinha um martelo, mas agora já tenho uma marreta, agora já tenho uma chave de fenda, agora eu já tenho um maçarico aqui, agora eu já tenho uma pá, uma enxada. O que é isso? Deus vai nos munindo para que a gente consiga resolver problemas maiores, para que a gente consiga, ir indo para níveis maiores e mais profundos de vida. Então, expanda isso para todas as áreas da sua vida, meu querido. Então, talvez profissionalmente você fala, Bispo Fê, eu não me conformo mais em ganhar o que eu estou ganhando. Então, Deus está te dando a oportunidade de você se atualizar, de você, estudar, de você buscar. Cara, hoje não tem como você não ter conhecimento. Hoje, o conhecimento é vasto. Não, mas eu não tenho dinheiro para pagar o curso. Não precisa pagar o curso. Você vai na internet e tem curso de tudo de graça no YouTube para você aprender. Tem livros. Os melhores especialistas têm livros. Você pode acompanhar a vida das pessoas. De fato, hoje só não muda quem não quer. Eu estou falando da vida profissional. Então você vê que esse choque que nós estamos tendo hoje de realidade do Espírito é para nós cairmos em si e entender que, assim como Daniel, nós precisamos, em 2026, resolver firmemente, não nos contaminarmos. Nós precisamos, como Paulo ensina aos Romanos, nos renovarmos por uma transformação de mente. Porque todo mundo está focado no final. Eu quero a boa, eu quero agradar a perfeita vontade de Deus. Tá bom, então você já planejou como vai ser o seu ano? Então talvez esse ambiente você não vai mais. Ah não, mas esse aí é os parça, bispo. Como é que eu não vou mais com os parça? Como é que eu não vou abrir mão dos parça, bispo? Talvez, mulher, o salão que você frequenta tem que mudar. Não, mas como é que eu não vou ficar sabendo das fofocas da vida da minha vizinha, do bairro? Não, é o ambiente. E Deus está falando. Muda interno. Muda interno. As falas vão mudar, as posturas têm que mudar para que o ano mude. Aí você vai chegar de fato em 2026, no final, você vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, e eu estou focando nisso, não é o que eu conquistei, mas é quem eu me tornei. Essa é a maior bênção. Você olhar para a vida e falar assim, nossa, quem eu estou me tornando? Uma pessoa melhor a cada dia. Uma pessoa mais espiritual, uma pessoa mais temente. Alguma coisa de errada tem, uma pessoa que começa com Deus e ela passa a vida inteira igual com Deus. Amados, é de glória em glória, é de vitória em vitória, é de novidade de vida. É assim que Deus nos chama a viver. Então, se você chegou para Jesus de um jeito, você tem que estar diferente a cada culto. Porque senão alguma coisa está de errado. Não é com a palavra, mas é com você que não está aplicando a palavra. Eu sei que está forte, amado, mas está cortando, está doendo, mas está libertando. João disse, e conhecereis a verdade,
Ah, mas isso aí é para o evangelho. Também, se você conhecer as verdades da sua vida, você vai ser liberto das amarras que você está amarrado. Talvez você esteja hoje tendo a consciência que você estava vivendo aprisionado por algo. E Deus está falando, chega. A decisão é aquilo que muda o ano. Então não é uma emoção, igreja. Eu quero finalizar dizendo isso, é decisão. O ano, ele muda quando? Quando eu oro diferente. Pode parecer uma coisa simples, mas primeira, segunda-feira do ano, não tinha como sentar no office. Isso mostra a realidade de algo. E eu não quero profetizar, mas eu quero crer que amanhã também não vai ter onde sentar no office, amado. Porque não é uma segunda-feira que vai fazer milagre, mas é uma vida constante de você orar. A gente se tornou uma igreja depois da pandemia muito acomodada. E a gente não percebe. Não, domingo 2 horas é o que eu tenho para Deus. Eu já falei, se você dá 2 horas da sua vida num domingo para Deus, você não encontrou um salvador, você encontrou um hobby, só isso. Você passa quanto tempo com esse negócio na mão, rodando, vendo, fazendo, não sei o que. Não, para Deus eu tenho esse tempo. Amado, é muito pouco que a gente dá para Deus. É muito pouco. Então o ano vai mudar quando eu oro diferente, quando eu escolho diferente, quando eu organizo diferente, quando eu priorizo diferente, quando eu vivo diferente. Então, pais, olhe, qual que é a prioridade que você vai ter para o seu filho? Olha, vai ter programação do CIDS, vai ter programações na igreja, priorize seus filhos estar aqui. Vai ter programações de casais, priorize estar aqui. Vai ter programações, vai ter, priorize. Eu tô me engajando agora nas redes sociais. Se me acompanhar lá, a coisa vai explodir lá esse ano na rede social. Eu estou com um post que fala para soltar, que é sobre os ambientes que os pais eles expõem os seus filhos. Por isso que eu estou falando isso aqui, porque isso está aqui muito dentro, está muito vivo dentro de mim. Porque muitos pais eles falam assim, não, esse ano eu vou levar meu filho para Disney. Bispo, vocês têm alguma coisa contra a Disney? Não, se você quiser me levar, também me leve. Em nome de Jesus, já tira o passaporte, o visto, me leva junto. Não tem nada errado você levar o seu filho para Disney, você buscar os melhores colégios para os seus filhos, você buscar as melhores experiências. Não tem nada de errado nisso. O errado está em você não priorizar os ambientes espirituais e priorizar os ambientes talvez só mais chiques, talvez só mais requintados, talvez as melhores viagens, os melhores países. Então não tem nada de errado. A Bíblia diz, se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Nós não somos contra a viver o melhor dessa terra, porque isso é promessa de Deus. O que eu estou aqui te dando um alerta é se você não está esquecendo de priorizar os ambientes espirituais para o seu filho. Porque eu não posso fazer um planejamento. Qual que vai ser? Eu tenho que falar, o meu filho ele vai ter que ouvir palavra. O meu filho vai ter que ver orando. O meu filho vai ter que sentar. Eu tenho que pôr isso na minha rotina. Porque senão eu não vou construir. E eu tenho, como pai, se você está igual eu, na idade que eu tenho de filhos, eu tenho do 0 aos 18 anos para preparar essas crianças para lançar elas depois. O salmista diz que como flecha na aljava, assim é o guerreiro. Os filhos são flechas na nossa aljava. O que são flechas que vão ser lançadas? Como é que eu vou lançar essa seta? Eu tenho que estar preparando. Então eles estão dentro de uma estufa e eu estou preparando. Como que eu preparo? Sendo exemplo. Como que eu preparo? Dando instrução, exortando, corrigindo. E eu estou lá preparando os ambientes que eu vou colocar os meus filhos. Então quando eu começo o momento de adoração e minha filha está adorando prostrada, é por quê? Porque ela vê o pai e a mãe fazendo isso. Então isso é natural. Mas talvez ela não entenda isso, Bispo Fê. Talvez ela vai entender isso mais para frente. Mas ela já está imersa nesse ambiente e já é algo comum para ela. Ela não é uma peixinha fora d'água falando, o que é isso? O que é isso estranho? Por quê? Porque é natural aquele habitat. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem uma foto muito clássica da minha mãe com a Kiara no retiro, no colo. Talvez você já tenha visto essa foto. A Kiara com um fone assim, de protetor de ouvido, com menos de 1 ano, no colo da Bispa Solange. E ela falava sobre os habitats. Os nossos filhos precisam entender que o habitat natural deles é o habitat espiritual, meu amado. Ah, mas eu trago meu filho, ele grita, ele não fica no sítio, não tem problema, traga assim mesmo. Ele precisa entender que isso aqui é a vida dele. Porque eu fui imerso nisso e hoje isso é natural. Agora o problema é quando a gente só prioriza as melhores coisas do mundo e depois a gente fala, não, mas eu também quero que o meu filho... Você precisa priorizar isso do seu filho também. Então seu filho precisa ver você, sabe, tendo posturas santas. Seu filho precisa ver você, sabe, corrigindo, exortando, você sendo a mesma pessoa dentro e fora da igreja. Porque às vezes você vem para a igreja, ai, maravilhoso, mas seu filho está no banco de trás vendo você falar mal de mim na igreja, porque você fala mal do pastor. E o pastor no caso sou eu. Então seu filho está vendo você falar mal de mim lá? É porque o Bispo Fê fica confrontando a gente. O Bispo Fê fala muito rápido. O Bispo Fê agora está muito magro. O Bispo Fê só usa John Esperandino agora. Agora o Bispo Fê virou... Eu tenho culpa, amado. Aí você está lá, trazendo para a igreja. Mas o que você está formando? O que eles estão vendo? Não é só o que você fala, né? É o que você faz. Então você precisa entender que a sua atitude, ela diz muito respeito. Eu sei que eu estou entrando um pouco em temas familiares, mas é porque eu sei que famílias vão viver algo diferente em 2026, meu amado. Casamentos.
Eu falo lá no Projeto de Vida Vitoriosa, priorize quantas vezes você vai ter relação com a tua esposa. Tem que marcar. Ah, não, mas você toca nessas questões. Esse é o problema da sua vida. Você não toca nessas questões e aí você vive como dois estranhos debaixo do mesmo teto. Entendendo que a bênção no casamento é uma vida conjugal ativa, casados. Não, algum casado dá um glória a Deus em nome de Jesus aí. Dá glória, igreja. Glorifica de pé. Aí fica esses casados. Não. Cara, é tua esposa, é teu marido. Aí não, a gente não fala sobre isso. Como é que não fala? Você não fala? Quem vai falar é o diabo na cabeça da tua esposa. Quem vai falar é o diabo na cabeça do teu marido. Então fale vocês. É uma só carne. Então você está vendo? Ai, tem que aterrizar, Bispo Fê. Tem que aterrizar. Porque o milagre que a gente quer viver está na postura que a gente não toma. E a gente está vindo na igreja, às vezes, só na expectativa. E eu não quero que você viva a expectativa adiada, porque você vai adoecer o seu coração. Eu, como seu pastor, quero que você chegue no final de 2026 falando: Bispo Fê, de fato foi um ano extraordinário. Foi de luta, foi de levantes, mas a minha postura no meio da guerra, a minha postura, foi maravilhoso. Posso fechar com o último exemplo da gente como igreja, como sede? Se nós fôssemos viver pelas circunstâncias, nós estávamos todos agora fechados em casa, com as portas fechadas, chorando, lamentando a morte da Bispa Solange. Porque essa era a condição que nos foi apresentada. Da vida, as circunstâncias, Deus nos permitiu isso. Deus recolhe a mãe, depois Deus fala, entrega o prédio, e nós poderíamos estar lamentando: Deus, o Senhor foi injusto, Deus, o Senhor foi... E eu me lembro quando eu falei com o meu irmão, eu falei: Nath, você vai ver, sabe a cinza que renasce essa é a hora que a gente está nascendo como igreja. Eu me lembro de eu falando isso com o meu irmão. A gente tinha, lógico, na carne um sentimento de frustração. Deus, será que a gente... E aí, Deus? A gente também é humano, a gente também tem alma. Mas o Espírito amado, lembra que eu falei? Tinha uma palavra, dentro de mim tinha uma voz que falava: é agora. E aí quando a gente passou no maior vale da nossa vida, a gente está vivendo o maior milagre na nossa história como igreja, meu amado. Por quê? Porque nós decidimos não nos contaminar, nós decidimos não nos dobrar às circunstâncias. Não é sobre o ambiente, é sobre a nossa postura, igreja. E nós vamos, em nome de Jesus, em alguns meses, dar tchau para esse cinema. Em alguns meses a gente vai estar marchando e entrando na nossa Canaã, celebrando lá, no calor. E eu quero ver as senhoras reclamando do ar-condicionado para mim. Eu vou falar: toma, olha lá. Não, a gente vai prosperar e vai pôr ar-condicionado lá, em nome de Jesus. Então faz o Pix. Mas em breve a gente vai pisar numa terra. Por quê? Porque um altar decidiu firmemente. Se Deus falou, a gente vai viver. E eu posso dizer para você que no fim do ano, naquela série, eu trouxe um pouquinho do bastidor, mas não é 90% das lutas que nós enfrentamos no bastidor do que nós estamos vivendo como igreja. Um dia a gente vai contar essa história com mais detalhes, mas eu quero que você entenda, amado, que é uma decisão. Mas as circunstâncias todas eram como Daniel na Babilônia. Era para nos aprisionar, era para que a gente ficasse preso. Eu preciso terminar esse culto, mas eu quero que você entenda que 2026 não é sobre o ambiente, é sobre a sua postura. 2026 não é sobre algo, um pó de pirim-pim-pim, alguma coisa. É sobre você falar: eu vou ter disciplinas diferentes. Eu vou ter a manutenção de disciplinas espirituais. Os meus hábitos vão ser diferentes. A minha alimentação vai ser diferente. O meu trato com o meu marido vai ser diferente, com a minha esposa, com meus filhos. Os ambientes que eu vou estar, a minha conexão vai ser diferente. As mesas que eu vou sentar, as coisas que eu vou falar, as pessoas que eu vou seguir na rede social. Isso aqui diz muito respeito que você fica se alimentando. Porque aqui eu falo 2 horas para você e olhe lá. Só que tem alguém que fala 24 horas por dia e talvez você está usando aquilo como referência. E a Bíblia diz que as más conversações fazem o quê? Alguém me filma aqui que precisa postar isso na rede social. As más conversações corrompem os bons costumes. Você que fica na rede social, você vem no culto, ouve a palavra profética, ouve o pastor, sai daqui, sabe, impulsionado pela palavra, mas passa o dia inteiro ouvindo quem não presta, seguindo quem não presta. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Talvez não está te faltando palavra, talvez está faltando você viver a palavra, misturar com fé. O semeador saiu a semear, mas o Satanás vem e rouba a semente, rouba a palavra. Não deixe mais o Satanás roubar a semente da sua vida. Viva a palavra, note o que Deus está falando. Para de seguir quem tem que seguir e comece a seguir o céu. Faça como Paulo, olhando firmemente para o autor. Não é olhando um pouquinho para o autor e um pouquinho para a influência. É olhando como? Firmemente para o autor e consumador. E esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que eu faço? O Cristo vive. Eu avanço. Mas Paulo não diz eu sinto, eu penso. Ele diz eu faço. Uma coisa eu faço. Quantos vão fazer algo diferente em 2026? Fica de pé no seu lugar, porque já estourei a hora e eu tinha muito para falar, mas está bom demais o que eu falei até aqui. Você entendeu para onde nós vamos? 25, cadê a imagem? 25. Aqui, eu não consigo ver daqui, mas aqui acho que é 25, né? E lá é 26. Isso tem que ficar para trás. Tem coisas que precisam ficar para trás.
É uma postura. Levantou da cadeira e eu vou andar, eu vou avançar. Não é sobre o calendário, não é sobre os dias, é sobre uma postura. Levanta suas mãos aos céus e fala: Senhor Jesus Cristo, eu me comprometo com o Senhor em ter uma postura diferente em 2026. Diga: Senhor Jesus, essa palavra, essa série vem para me levar para viver algo grandioso, para viver um novo patamar de vida familiar, de vida espiritual. Essa palavra vem, Jesus, para me levar para uma nova atmosfera do Espírito. Essa palavra vem, Jesus, para me levar para um patamar de muito mais intimidade contigo. Jesus, ajuda-nos como igreja, Pai, a vencermos as nossas limitações, Pai. Eu sei que há uma carne que nada aproveita, e nessa carne, Pai, há hábitos, há paradigmas, há crenças, Senhor, que não tem nada a ver com a Tua palavra. Mas a nossa oração, finalizando essa primeira mensagem de fevereiro, é: Jesus, ajuda-nos a trazer para a nossa mente, Jesus, para o nosso código de crença, Jesus, ajuda-nos a trazer para o nosso coração, Jesus, aquilo que o Senhor tem na sua palavra, que nós possamos fazer a oração de Davi: Bará, cria em nós, Deus, um novo coração, cria em nós, Pai, um espírito inabalável, Jesus. Essa é a nossa oração, Jesus, esse é o nosso desejo, Pai. Muda o que tem que ser mudado, Jesus, dentro de nós, porque sabemos que quando algo mudar dentro, Pai, fora, o ambiente, o cenário, ele vai responder, Jesus. E nós hoje nos comprometemos. Quantos podem se comprometer? Levante a sua mão e fale comigo: Senhor Jesus Cristo, diga: eu me comprometo, não só em fevereiro, diga, mas em todo 2026, diga: eu me comprometo a ter novas posturas, diga: eu me comprometo a ter novos pensamentos, diga: eu me comprometo a criar novos hábitos. Diga: Senhor Jesus Cristo, eu deixo a vida velha para o passado. Diga: Senhor Jesus Cristo, em 2026 eu viverei em novidade de vida. Diga: Senhor Jesus Cristo, em 2026 eu viverei uma nova realidade, porque no meu coração já há algo novo. Diga sim: Bará, diga: cria em mim, ó Deus, um novo coração. Diga: Deus, coloca o teu querer, livra de mim mesmo, que 2026, Pai, eu venha viver um ano do sobrenatural, que em 2026 eu venha viver, Pai, um romper, que em 2026 eu venha viver aquilo que eu nunca vivi. Diga: porque eu farei, diga: eu farei o que eu nunca fiz. Diga: eu viverei o que eu nunca vivi. Diga: o ano vai mudar, porque a minha postura já mudou. Que assim seja, em nome de Jesus. E aqueles que vão viver algo novo, digam: diga glórias a Jesus. Eu quero ver amanhã você no culto de oração comigo. Que a paz, o amor, as doces consolações do Espírito Santo, elas sejam constantes na vida de todos aqueles que creem. E os que creem que vão viver um ano novo, digam amém. Amém. Nós vamos cantar um louvor de alegria. Abraça quem está ao seu lado e fala: o ano novo começou, porque a nossa postura já mudou. Se você puder, cante conosco. Nós estamos celebrando e celebraremos até o final. Aleluia! Aleluia! Nós marcharemos, sim ou sim, igreja, pelo Senhor. Marchando, sim, seu exército poderoso. Sua glória será vista em toda a terra. E nós vamos o canto da vitória. Vencemos a batalha. Nós já vencemos todo mal. Contra nós perecerá. Erga a tua voz e declare: pelo Senhor marchamos, o seu exército poderoso. Somos exércitos dele. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós. Quantos conseguem tirar o pé do chão? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo.
um refrão. Quantos ainda aguentam tirar o pé do chão? Levanta suas duas mãos aos céus assim, ó. Prepara que agora é pra acabar. Na contagem do Lucão a gente sai do chão, hein? 1, 2, 3. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo Ele nos resistirá. Eu creio. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo Nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo Nos resistirá. Mais uma vez. O nosso general É Cristo. seguimos os seus. Nenhum inimigo nos resiste. Libere um brado de vitória ao nome do Senhor. Nada nem ninguém nos resistirá. Bom dia, Cristo vive. Até amanhã, culto de oração. Abraça quem está do seu lado e fala: o ano mudou porque nós mudamos.